Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vinha FM. Todos vocês aí que estão conectados aí, sintonizados na nossa frequência 91,9 e os que nos acompanham aí pelo YouTube e pelo aplicativo. Aqui é Giuliano Mioto e nós estamos apresentando hoje aqui o programa Negócios de Valor. E hoje nós temos um convidado que é bastante conhecido em todo o cenário empresarial e político aqui do estado de Goiás. Ele tem uma vasta experiência aí no setor agropecuário, é uma pessoa que construiu uma carreira de sucesso, uma carreira muito próspera na indústria, né? Especialmente começou ali na Perdigão. E nós vamos ter aqui esse bate-papo especial com Edival Freitas Portilho, mais conhecido aí pelos íntimos e não tão íntimos, né, como Tchequinho, né, que hoje é presidente executivo da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, que é a ADIA, uma das mais importantes associações empresariais hoje no estado de Goiás e no mundo, e no Brasil também, né, porque a gente tem uma representatividade muito grande. E tudo isso aqui no nosso Negócios de Valor. Fique ligado conosco e nós vamos agora para a nossa conversa muito especial. Olá, Tchequinho, tudo bem com você? Que bom que deu certo aqui de você estar com a gente. Olá, Giuliano. Olá a todos os internautas e ouvintes da Rádio Vinha FM. Uma satisfação enorme, Giuliano, estar aqui contigo, poder falar um pouco das nossas vidas, das nossas histórias, né? Isso é interessante, destacar aí o crescimento do nosso estado de Goiás, em prol desse desenvolvimento, que é um desenvolvimento que não é só econômico, é um desenvolvimento social e, ao final de tudo isso, um desenvolvimento humano, né? É isso que a gente sempre tem trabalhado a vida toda e, com muito orgulho, estamos aqui hoje podendo abrir contigo aí nossa história e poder discutir um pouco mais sobre Goiás, sobre o futuro do nosso país. Tchequinho, sabe uma coisa que eu admiro assim, em você? É assim, a sua constância na sua história, né? Você, praticamente a história recente, né, da industrialização, né, do desenvolvimento do estado de Goiás passou pelos seus olhos, né? Você estava ali, como diz, na linha de frente disso tudo, né? E é interessante que você teve uma formação técnica, né? Sua primeira formação foi como técnico agropecuário, não é isso? Depois você fez uma graduação em zootecnia e um MBA de gestão empresarial. Então, assim, você construiu primeiramente um conhecimento mais técnico, mais de chão de fábrica, depois você foi entender um pouco mais abstrato, mas também aprendeu a parte de gestão. E aí, nesses anos todos que você tem trabalhado, assim, o que você tem visto nesse tempo todo, assim, do desenvolvimento do estado de Goiás e com a sua pessoa, obviamente, né? Foi fácil chegar até aqui, enfim, conta pra gente um pouquinho a sua história e um pouquinho disso aí que você viveu até aqui. Olha, hoje falar que eu nasci em Rio Verde, né, que é uma cidade, uma região ícone do processo de desenvolvimento agropecuário, agroindustrial, não só no país, mas para o mundo, né, com inovações tecnológicas, com produtividade altíssima. Mas quando comecei em Rio Verde, eu já completei 55 anos de idade e entrei no colégio agrícola à época com 15 anos de idade. E tudo que aconteceu foi um misto aí de empreendedorismo, acho que natural da minha pessoa, com preparo. Por isso que eu digo assim, não confie só no seu instinto, trabalhe também o preparo, seja a área que for que você goste ou que tenha afeição a fazer, estude, faça cursos, se desenvolva também na questão educacional, preparatória, porque isso é muito importante para os solavancos que a vida apresenta na vida de todo mundo. Nessa época, Rio Verde não era Rio Verde da soja, do milho, da agroindústria, era uma região de cerrado ainda, muito cerrado nativo, né? Eu sempre brinco que era da cerca de arame farpado, né? e do capim nativo. Então a produtividade era baixa e eu comecei como um pequeno produtor rural, já aos 15 anos de idade, com criação de suínos e produção de leite, e dediquei muito a isso. Cheguei a um estágio tal de produtividade, na época, que fui convidado a participar, por exemplo, dos movimentos do Sindicato Rural
né, como liderança lá na Comissão de Pecuária Leiteira. Isso muito jovem, ainda cursando a faculdade de zootecnia, já aí por volta dos 20 anos de idade. Foi quando perdi meu pai, falecido por uma questão de cardíaca, e aí nós tivemos que, então, além de ter aquele impacto de perder nosso pai, também de ter que assumir parte do cuidado com os irmãos, com a família, ou seja, com o futuro de todos nós. Dessa forma, aquela produtividade que a gente achava, né, aquela produção que já estava boa, passou a ser pequena, e aí nós tivemos que desempenhar muito mais. E essa busca por desempenho, participação aqui na Federação da Agricultura, na Comissão Estadual de Leite, buscando conhecimento, buscando lideranças de associativismo para que a gente conseguisse, mercadologicamente, condições melhores aí no preço pago ao leite, na condição que os laticínios nos ofereciam à época. O leite em Goiás era só resfriado, Juliano. Ele era resfriado aqui e mandado para ser industrializado em São Paulo. Não tinha ainda aquelas indústrias. Depois teve a Leite Bom, abriu, mas não tinha nada disso ainda. Goiás é um estado extremamente jovem quando se fala em processo de industrialização. Nossas velhas indústrias têm 30 e poucos anos. Praticamente você viu nascer, então, né, a indústria do Goiás. Nessa época foi lá, eu me formei no final da década de 80, né, em 89, e aí sim começaram o incremento da produção agrícola e pecuária, por conta de novas tecnologias. Aí a Embrapa e o nosso renomado Adson Paulinelli, ministro da Agricultura, que criou a Embrapa e deu muito fôlego a ela fez o seu papel, puxou empresas de pesquisas, a gente fala muito hoje em dia em pesquisa e inovação tecnológica, mas naquela época as variedades de soja plantadas em Goiás foram experimentadas pela Embopa, era a empresa goiana de pesquisa agropecuária. Os resultados de trigo que nós estamos tendo hoje, naquela época lá, em 85, eu estava nos canteiros de experimento de trigo lá no Colégio Agrícola, hoje IF Goiano. Então, assim, nada vem por acaso, isso há um esforço, né? E é por isso que eu sempre ressalto para a vida de todos, que a gente precisa muito empenho, dedicação, comprometimento e preparo para que a gente possa ocupar as oportunidades que vem, que a vida se apresenta para a gente no decorrer aí da nossa história. É interessante você falar isso, Tchequinho, porque essa geração hoje assim, é uma geração meio... parece que eles já se sentem prontos, né? E normalmente assim já tem uma certa expectativa de chegar e já vai ocupando os melhores cargos e na verdade o que a gente precisa hoje são de pessoas dispostas a passar pelo processo, né? Eu vejo que você também teve até ocupou um cargo, né, de secretário, né, de agricultura, né, lá em Rio Verde. Então assim, você também teve algumas incursões, né? Acaba que você transita muito nesses lados, né, da política e do empreendedorismo, mas sempre com esse viés e com esse entendimento do empreendedorismo, do agronegócio, da indústria. Você também teve essa experiência, né? Sim. Enquanto nós assumimos lá essa liderança a nível de Estado, também na Comissão de Pecuária Leiteira, fomos convidados para ser secretário de Agricultura e Meio Ambiente num governo do meio para o fim, ou seja, faltavam um pouco menos de 2 anos, e um governo que estava desestabilizado, com muitos problemas, folha de pagamento atrasado, governo municipal da época, mas a gente muito jovem, muito gosta de desafio, né? Gostamos até hoje. Enfrentei isso com 20 e poucos anos de idade, e nessa oportunidade que eu consegui também, junto com outros pares, buscar um grande investimento para Goiás, que já estava se apontando para cá, mas ainda indefinido se seria em Goiás ou Minas Gerais ou Mato Grosso, e nós conseguimos entrar nesse meio desse tema, desse assunto, e demonstrar, graças a esse conhecimento técnico, né, de campo, de produção, produtividade, o que Goiás poderia se transformar como um grande cluster, vamos dizer assim, uma grande aglomeração, conglomerado de agroindústrias, né? E aí foi que nós conseguimos atrair, junto com o governador da época, era o Maguito Vilela, os secretários de Estado, atrair a Perdigão para Rio Verde.
um grande empreendimento na época de mais de 700 milhões de reais. Olha só. E hoje deve aí, trazendo a valor presente, mais ou menos arredondando os 4 bilhões e meio. Qualquer 4 bilhões e meio que chegar de investimento em qualquer cidade do Brasil hoje causa uma transformação enorme. Mudou a história, né? Inclusive de Rio Verde, né? Deu um sobressalto. Nós tínhamos já Comigo em crescimento, já era a primeira indústria maior, né, de médio porte, mas aí conseguimos alçar um nível com esse investimento muito grande, sendo a indústria mais nova e tecnológica do mundo em abate de aves, suínos, produtos da base de alimentação. Até hoje, a BRF emprega diretamente em Rio Verde 9.700 colaboradores. É muita gente, né? É muita gente. Uma cidade que, na época, tinha 85, 90 mil habitantes, hoje já está aí chegando a 250 mil. Então, e te digo, uma região, uma cidade que é de pleno emprego. Nós não temos hoje... Por isso que eu com o apoio tudo bem, do poder público, mas a iniciativa privada livre, né, com condições de trabalhar, desimpedida, ou seja, que ninguém coloque pedra no caminho, ela segue seu curso e com competência e gestão gera oportunidades. E o que eu sempre digo, Juliana, uma família que tem uma pessoa contratada, com carteira assinada, com um emprego digno, uma condição de carreira para seguir, e depois se aposentar lá no futuro, é uma família que já tem um certo nível de segurança. Né? Se ela tem 2, 3 pessoas com esse nível de acesso ao emprego digno e com fé em Deus, o equilíbrio e a harmonia no lar, com certeza é muito maior, é muito melhor, a convivência é muito mais harmônica, porque você tem condições de enfrentar e crescer na sua vida e fazer o que gosta, né? Isso quer dizer, buscar seus sonhos, né? Então, é isso que a gente sempre preza, de estar se preparando sempre e sempre enfrentando desafios, apesar que assim, a idade vai aumentando, mas a gente não deixa de ser curioso. Essa tal da idade, né? Que não para de nos alcançar, né? Exatamente. Mas eu fico impressionado, assim, com essa história que você conta, assim, é praticamente a história aí de como Goiás se transformou de um estado praticamente só agrícola, né? Só para um estado industrial, um estado, uma das maiores... dos maiores PIBs aí do Brasil, né, com muita riqueza gerada, né, e poucas pessoas às vezes param para pensar nisso, né, o papel de pessoas ali que lá atrás tiveram essa visão, né, conseguiram enxergar onde só tinha mato. E uma coisa que antes da gente ir para o segundo bloco, a gente tem ainda mais uns 3 minutinhos aqui, fala um pouquinho para a gente sobre o papel da família, que, assim... Eu imagino que esse tempo todo devem ter sido tempos de muita luta, de muito trabalho, de muitos desafios, né? E a família foi importante para você nesse período, seus valores que você trouxe do seu pai, enfim, o que você teria para falar para nós sobre isso? Como eu disse no início, nós perdemos nosso pai muito precocemente. E o seio familiar foi fundamental para que a gente continuasse unidos, né? Nós somos 4 irmãos comigo, minha mãe é viva até hoje, ela ainda participa dos negócios, das decisões e das comemorações e também das situações complicadas que toda família tem. Nós somos muito unidos graças a primeiro, sempre fomos muito apegados à religião, né? Nós sempre comentamos isso, a minha família do meu pai tem origem alemã e tcheca lá, então trouxe o presbiterianismo, o protestantismo, né, consigo, por conta de ter passado lá por uma escola americana no sul de Minas, lá em Lavras, e a gente conviveu com isso a vida toda, e aí sim a gente percebe que nos momentos mais difíceis nós estávamos sempre... Depois que passa tudo, que a gente olha para trás e vê que nessas situações difíceis a gente estava junto, reunido, chorando junto, abraçando junto e buscando a saída melhor. E isso até hoje. Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhas e um filho. As 2 já estão formadas, já estão trabalhando na área de medicina, puxaram o avô. O menino ainda está aí no 2º grau.
no ensino médio, mas, enfim, todos ainda muito unidos. A gente passa finais de ano, Dia das Mães, discutindo, puxando a orelha um do outro, e isso é natural das famílias. Eu acho que é isso que consolida, né, essa convivência harmônica, buscando cada um ajudar o outro, e todos ajudarem exatamente a sua sociedade, onde convive, sua comunidade, né? Então a gente teve sempre muito essa pegada de trabalharmos junto em prol. Meu pai era um médico, mas médico comunitário. Entendi. Ele trabalhava muito em prol, participava de entidades classistas, religiosas e tudo, e isso deixou um legado aí muito, muito forte para a gente, que a gente tenta seguir até hoje. Maravilha. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e a gente retorna daqui a pouquinho com o nosso Negócios de Valor. Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, você que nos acompanha no YouTube, deixa aí seu comentário, compartilha, curte, né? E para a gente poder ter mais alcance, para a gente poder alcançar mais pessoas com esse conteúdo tão maravilhoso, tão especial que a gente tem trazido aqui para vocês nesse programa aqui. E nós estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Juliano Mioto e nós estamos hoje com Edival Portillo, que é chamado aí por todos de Tchequinho. Tchequinho, hoje você está como presidente executivo da ADIAL, né? Que é uma associação de desenvolvimento industrial. Explica para a gente, assim, mais conciso possível, assim, o que é a ADIAL, o que é o trabalho que vocês desenvolvem lá e por que você é tão importante nesse processo lá da ADIAL como presidente executivo. Bom, Juliano e internautas, a ADIAL é uma associação privada, não tem finalidade lucrativa. Ela já completa esse ano 28 anos de existência e sempre buscou, como o próprio nome diz, Associação Pro Desenvolvimento Industrial de Goiás, desenvolver a indústria goiana, consolidar o nosso parque industrial, atraindo investimentos, gerando oportunidades. Quando eu falo oportunidade, não só oportunidade de emprego, ou de trabalho, oportunidades de negócios, né? Quando chega uma empresa grande numa cidade, numa região, ela gera oportunidades para o microempreendedor, para o microempresário, para o pequeno produtor rural. Eu lembro lá em Rio Verde, quando implantamos a Perdigão, de repente um restaurante para fazer 10 mil refeições por dia. Você imagina que essas refeições precisam, além do arroz, do feijão, das carnes, etc. Legumes. Precisa de folhas, né? Legumes, verduras folhosas, e que isso não se traz de longe. É preciso fomentar a produção ali. Isso é um pequeno exemplo, né? Mas ao mesmo passo traz aí uma quantidade enorme de veículos, ou motos, ou automóveis dos próprios colaboradores indo ao trabalho. Precisa então de posto de gasolina, precisa de mecânicas, de autoelétricas e assim por diante, como também de vários caminhões de transporte rodando de uma noite para o dia naquela região. Mas esse é um exemplo prático que a gente dá, e eu tive a oportunidade junto com a Perdigão, de implantar em outros estados, interior do país. E isso nos trouxe aquela vontade de continuar fomentando a industrialização do Brasil e do estado de Goiás. Foi quando, em 2011, eu tive a oportunidade de participar como diretor executivo à época da ADIAL, que é essa associação que congrega médias e grandes empresas industriais do estado, hoje já com mais de 140 associadas. Então nós eram 47, e em volta dessa mesa, vamos dizer assim, dessa plataforma chamada ADIAL, o que a gente trata no dia a dia? Como ser mais competitivo para que o nosso produto goiano, com agregação de valor,
chega aos mercados lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, com um preço bom, com qualidade de primeira, né? Seja alimento, seja bebida, seja produtos aí, os automóveis, seja os medicamentos, né? Goiás hoje é o 7º maior parque industrial do país. Isso aconteceu em 30 anos, Juliano. Pois é. Isso oportunizou muitos negócios e muita carreira de trabalho. Isso é muito importante. Eu vou assim, você tocou num assunto interessante, que eu trabalhei numa usina de etanol, né? Aqui do estado de Goiás, que tinha também unidades no Mato Grosso. E esse papel de quando a indústria chega no lugar, eu lembro que, por exemplo, tinha um pessoal que ganhou muito dinheiro fazendo o transporte dos funcionários, aquele transporte de ônibus, né, da cidade para a usina que era na zona rural, né? Até teve uma discussão das horas ali entre a casa da pessoa e a indústria, né? Então, assim, uma das unidades da usina, quando fechou lá no Mato Grosso, a cidade entrou em declínio, aumentou a criminalidade, o pessoal começou a beber, aí o pessoal que estava desempregado ia beber no bar, brigava, aí teve assassinato. Então, assim, é importante para o nosso ouvinte e o nosso internauta que está nos acompanhando entender a dimensão disso que você está falando. Hoje a Dial tem 140 associados, e isso representa quantos empregos. Só para o internauta ter uma ideia, empregos, regeração de valor para o estado de Goiás. Empregos diretos dessas empresas, eu digo um crachá das empresas, em torno de 170 mil. 170 mil famílias. 170 mil famílias, e hoje nós temos 5 mil vagas abertas em vários municípios do estado, aguardando candidatos para trabalhar, e das 5 mil, em torno de 2 mil não precisam nenhum preparo, a própria empresa os prepara. Então olha aí, peraí, só um minutinho. Você que está nos ouvindo, tem 5 mil empregos à sua disposição. Se você está desempregado, se você está aí talvez sem saber o que fazer, só dentro da indústria do estado de Goiás são 5 mil empregos e 2 mil que você não precisa nem ter qualificação, você precisa apenas saber seu nome ali, ter uma identidade, ter o mínimo ali de formação. Isso é um dado importantíssimo. Importantíssimo, e dizer que vocês podem acessar o adialtalentos.com.br, e lá nós temos um aplicativo Android e iOS. Você pode se cadastrar, né? Entre no aplicativo, se cadastre a cidade que você mora, ou a cidade que você pretende trabalhar, e nós entraremos em contato. Repete aí, adialtalentos.com.br. Olha aí. Entra agora, faz o seu cadastro e vai atrás do seu sonho aí, né? Porque são empregos. O emprego industrial é um emprego de qualidade. É um emprego que tem um plano de carreira, normalmente tem benefícios como plano de saúde, plano odontológico, e que você consegue recebe todo mês. Ticket alimentação. Então tem uma série de benefícios dependendo da empresa e da região que ela atua. Então passar esse tempo todo que eu passei na vida, fazendo com que projetos se transformassem em plantas industriais e que transformassem as regiões, que me deixa cada dia mais animado a enfrentar desafios enormes. Estava falando de etanol. Vou dar um dado aí para vocês muito interessante. São Paulo está entre as 20 maiores cidades do mundo, não é isso? Sim. Nossa, São Paulo, capital lá do estado de São Paulo. Ela, no quesito poluição, está na posição 1527, salvo engano, 1500 e alguma coisa de poluição. Aí você vai falar, mas como assim? São Paulo é menos poluído do que as outras 20? Sim, sabe por quê? Por conta do etanol, que é um biocombustível, que mesmo o carro a gasolina tem 27% de etanol na mistura com a gasolina. Por conta do biodiesel, que hoje é 10% e vai subir para 12%, que já diminui bastante. O biodiesel é de origem vegetal ou até animal, mas é um combustível renovável. Então, essa prática, né, de industrialização que nós temos resulta em qualidade de vida para a pessoa, não só no emprego, resulta com alimentos de qualidade, com bebidas de qualidade, com veículos de qualidade e também com menor impacto de poluição. O Brasil tem condições de fazer isso, nós somos diferenciados e é isso que a gente vai continuar buscando junto com a Dial,
e junto com todos os pares aí que são a favor do desenvolvimento econômico e social, para que a gente avance, independente das políticas instaladas, dos comandos que vêm, às vezes, de forma meio torta, aí, que pode atrapalhar o desenvolvimento industrial do país, mas nós precisamos mantê-lo. A indústria gera, além de oportunidades, giro econômico e financeiro para o comércio, serviços, né? Também receber bem, ter bons salários e ter bons negócios. Então, a gente tem isso como meta. Se Deus quiser, até enquanto o Deus nos manter aqui, eu estarei buscando essa meta de estar conseguindo facilitar os investimentos, não só para Goiás, como para o Brasil. E pouca gente, às vezes, para pensar nesse papel da indústria, porque a indústria, onde ela se instala, ela desenvolve o comércio também, o serviço, porque aí você vai ter advogado, você vai ter contador, você vai ter o prestador de serviço, educação. Tem um monte de coisa que uma indústria traz para um estado, e às vezes as pessoas têm uma visão assim do industrial, da pessoa ali, daquele empresário ali, como se ele fosse uma pessoa privilegiada, que tem, né, que ganha muito, que até tem às vezes esse discurso, né, de que explora ali. Não, na verdade, o objetivo do industrial não é explorar as pessoas, é fazer com que o país se desenvolva. Obviamente, ele está interessado em ganhar dinheiro, em dar lucro para os seus acionistas, mas dentro desse propósito envolve também questões sociais. E vocês também têm um papel social importante, né, aqui no estado de Goiás, né? Sem dúvida alguma, todas essas indústrias que estão lá conosco têm investimentos sociais direto por elas e também através do Fundo Protege, que é um fundo de proteção social que, para usufruir de incentivos fiscais, para tornar nosso produto competitivo, nós somos obrigados, né, a contribuir com esse fundo. E hoje as indústrias da ADIAL contribuem com aproximadamente 2 bilhões de reais que vão para o governo estadual fazer, e está fazendo muito bem, as ações sociais, seja via OVG, Secretaria de Retomada, Desenvolvimento Social, como Mãe de Goiás, também os projetos aí do computador para o pessoal do ensino médio, uniformes, ou seja, formação profissional, né? Então, tem um arcabouço muito grande aí que as indústrias proporcionam, além daquilo que ela faz lá na comunidade local, diretamente. Por livre e espontânea vontade, né? É interessante isso que o Tchequinho trouxe, porque, assim, às vezes a pessoa vê assim, o governador, o secretário, levando ali todo aquele benefício, né, pagando fazendo aquela coisa toda, mas o dinheiro que banca tudo isso, o dinheiro que paga toda essa movimentação, que possibilita que o governo faça, e a gente está aqui honrando, aqui, eu tive até com o César da Retomada essa semana, a gente teve uma entrevista juntos, e eu elogiei bastante o trabalho dele, eu acho que ele faz um bom trabalho, o Wellington faz um bom trabalho, todos ali estão buscando o melhor, mas eu entendo que a gente precisa saber disso, que esse dinheiro ele não nasce do nada, ele vem de muito trabalho, vem de um esforço, vem de empresas, indústrias e tudo que fazem esse Estado se mover. E a gente já está aqui, partindo aqui já para finalmente aqui desse bloco, eu queria que vocês estão aí com vários desafios, né? Reforma tributária, tem um monte de coisa. Eu sempre falo que se o governo pelo menos não atrapalhasse a gente, já era uma grande vantagem, né? Mas você vendo tudo isso, você acha que o Brasil ainda é um país que vale a pena você investir, vale a pena você estar nele, você investir na sua carreira? Para aquele que está nos ouvindo, que está começando agora, talvez, que não entendeu ainda como é que funciona a vida, deixa uma mensagem para nós aí sobre o que você acha que a gente pode ainda fazer pelo Brasil. Olha, o Brasil é um país, com certeza, abençoado por Deus, porque tem potencialidades extraordinárias, seja no minério, na produção agrícola, tem uma representação divina assim, abundante, que em outros países não tem, que é a água. A água no Brasil ela é abundante. Olha que a gente nem
começou a armazenar água de chuva ainda. Tem época que tem mais seca, isso é natural, chove menos aqui, acolá, é efeito laninha, mas eu te digo o seguinte, só um comparativo para todos os ouvintes e internautas gravarem aí, mentalizarem isso. Para você ter 1 quilo de carne de frango na sua mesa, na sua frigideira, lá na sua casa, você precisa de 120 litros de água para produzir. Seja lá na produção do milho, na produção do animal, da mãe dele, das avós, até a questão do processamento industrial lá no frigorífico. Isso, estou dizendo um exemplo de frango, outras carnes e outros produtos também precisam de volumes de água. Aí você, poxa, mas eu tenho 1 quilo de frango aqui, onde tem esse 1 litro? Está na cadeia produtiva, esses 120 litros. Os outros países têm deficiência. Então nós temos que realmente preservar o meio ambiente, manter nossas nascentes, aplicar recursos em retenção dessa água, para que a gente utilize nos períodos mais secos, né? Sermos inteligentes enquanto a isso. Você vê o Japão, que é muito menor que Goiás, com uma população de mais de 100 milhões de habitantes, e não falta água, né? Então, assim, por quê? Porque retém de chuva, fazem processos aí caros, mas que são eficientes. Nós temos condições de avançar muito. O que eu digo para a turma mais jovem, o que eu volto ao que eu falei no início. Preparem-se, estudem, faça o que você gosta mais da área digital, mas aprofunde, faça disso uma profissão, uma carreira que gere resultado não só para você, como para a população, que alavanque negócios para muita gente, que você tem espaço. O Brasil tem uma vantagem, tem muita insegurança jurídica, alguma coisa, uns voos de galinha na economia, logo se aterriza, mas logo voa novamente. Mas, enfim, tem tudo por fazer, né? Nós somos um país jovem, que recentemente começou a se estruturar, e ainda tem tudo por fazer. Tem todas as rodovias do mundo para fazer, todas as redes de energia, todas as indústrias possíveis de fazer. Isso depende da população se preparar. Então, educação, eu falo várias vezes, é a nossa base, né? E num ambiente familiar e com a iluminação divina, nós chegaremos lá à frente, como seja você profissional autônomo, seja colaborador de empresa de qualquer segmento, seja uma pessoa graduada, pós-graduada, o que o vale. Siga estudando, aprofundando, se preparando, porque a fórmula do sucesso é só uma. Quando você encontra competência, preparo com a oportunidade. Então, não adianta você ter oportunidade e não ter o preparo, e se você tiver preparo e não obter oportunidade. Então, quando isso se encontra, você realmente terá uma carreira brilhante. É isso que eu passo para vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Tchequinho, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Esse é o Negócios de Valor. Nosso objetivo é falar sobre pessoas e vidas que trazem, que agregam valor para a nossa sociedade, que agregam valor através dos seus negócios, através dos seus empreendimentos, através da sua atuação. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Vamos até a próxima e espero que Deus nos abençoe e continue abençoando esse grande Brasil nosso. Um abraço.